boa noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E neste finalzinho de domingo, eu venho aqui trazer uma palavra direto do coração de Deus aos meus queridos irmãos. Mas antes disso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, este momento da Tua palavra, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Ah, Senhor Espírito Santo, toma-me, fala comigo, fala através de mim, fala por mim. Usa minha boca, toma a minha vontade, Senhor Espírito Santo. Que a Sua vontade seja realizada através da minha vida. Ah, Pai, eu Te glorifico, eu Te honro, eu Te bendigo. A minha vida é para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor me permite que eu Te sirva, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 51, está descrito assim: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos molda, é aquele que nos direciona a seguir os caminhos do Senhor. O Espírito Santo de Deus, se nós dermos liberdade, ele se moverá na nossa vida e nós iremos de encontro àquilo que o Pai espera de nós, aquilo que o Senhor Jesus espera de nós. O Senhor Jesus pagou um alto preço naquela cruz para que o Espírito Santo estivesse aqui na terra conosco, para que nós fôssemos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E os apóstolos, eles foram grandemente perseguidos, assim como a igreja primitiva. E no capítulo 8 de Atos, no versículo 1, antes disso um pouco, vem descrevendo sobre Estevão. Os apóstolos eram 12. E eles receberam muitas doações para serem distribuídas entre os órfãos, entre as viúvas, entre os irmãos da fé, entre os estrangeiros daquela terra. E como eles eram apenas 12, eles perdiam muito tempo fazendo a distribuição de todas as doações e não tinham tempo de estar ensinando a palavra de Deus, não tinham tempo de estar levando o evangelho a todo o povo daquela cidade ali. E Jesus Cristo deixou uma ordem: ide, proclamai o evangelho a toda criatura na terra. E como eles se preocupavam com aqueles afazeres ali que era de pouca importância, eles perdiam muito tempo e não tinham tempo de fazer isso. Então os 12 se reuniram e decidiram e escolheram sete pessoas cheias do Espírito Santo, para que eles pudessem estar ali no meio, fazendo as distribuições das doações, levando a palavra àquelas pessoas que tinham mais facilidade ali. E entre eles estava Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E ele falava através do Espírito Santo com grande ousadia, porque o Espírito Santo ele nos traz uma ousadia, ele nos empodera, porque nós não falamos por nós mesmos, nós falamos pelo Senhor Jesus. E quando chegava ali nas sinagogas, os fariseus, eles queriam debater com Estevão, mas como Estevão era usado pelo Espírito Santo e rebatia eles, eles ficavam furiosos porque eles não conseguiam vencer Estevão através da palavra de Deus. Conforme eles falavam, eles eram rebatidos. Então o que eles fizeram? Eles implantaram testemunhas falsas para acusarem Estevão de ir contra a palavra de Deus, de estar blasfemando contra o templo de Jerusalém e contra a lei de Moisés, que naquela época era sagrada. Então, quando eles colocaram aquela testemunha falsa, vários religiosos, vários fariseus se enfureceram e cegos de ira, cegos de raiva. Quando Estevão estava ali falando na sinagoga, eles tiraram, cheios de furor, cheio de ira, tiraram Estevão da sinagoga, jogaram ele para fora e apedrejaram ele. Apedrejaram ele até que o mataram.
E além de apedrejar ele, apedrejaram outras pessoas. E ali naquele momento, tinha uma pessoa por nome Saulo, que veio a ser o Paulo, o apóstolo de Cristo. E ele concordou inteiramente com aquela morte. Mas por quê? Porque Saulo, ele era muito preservador da lei de Moisés, da lei de Deus, a lei que Deus tinha dado a Moisés. E com aquela mentira que aqueles falsos profetas, que aqueles falsos religiosos implantaram contra Estevão, todos os outros acreditaram. E naquela época, a rebelião contra Deus, o pecado contra Deus, ele era punido através do apedrejamento. E assim, Estevão foi apedrejado. E quando Estevão foi apedrejado, levantou-se uma ira e a igreja primitiva ela foi dispersa por todos os locais ali. E Filipe, que também tinha sido escolhido junto com Estevão, ele se dispersou e foi pelos lados de Samaria. E ali em Samaria, ele com a ousadia, ele anunciava as boas novas, as pessoas criam e através do Espírito Santo as pessoas eram cheias do Espírito e criam em Deus. Então, assim, no capítulo 8, ele inicia com o seguinte versículo. No final do capítulo 7. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Esse é o início do capítulo 8. Então essa onda de perseguição, ela se iniciou por toda a Jerusalém, né? E toda a igreja foi dispersa, com exceção dos apóstolos. E no versículo 3º do capítulo 8, vem nos descrever o seguinte: Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Enquanto Saulo fazia isso, Filipe foi disperso pelas bandas de Samaria, né? E ali ele começou a anunciar a Jesus Cristo ao povo. E ali, através de muitos sinais e muitas maravilhas que ele realizava, as pessoas começaram a dar atenção à palavra dele. E no versículo 7 do capítulo 8 está descrito: muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela região. Então, mesmo com a morte de Estevão, aqueles 7 que foram escolhidos, eles não se amedrontaram, não se acovardaram, não se recolheram, eles continuaram levando a palavra do Senhor com ousadia, com fé, com coragem. Várias pessoas começaram a crer no Senhor e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E Saulo, mesmo assim, ele foi ali no conselho dos fariseus, ele estava com um ódio tremendo de todos os que seguiam o caminho, que não eram conhecidos como cristão ainda. A religião era escrita os do caminho, porque Jesus é descrito como o caminho, a verdade e a vida. E ele pediu cartas para ir por toda aquela região ali, prendendo pessoas, matando. E ele estava de um furor, uma ira tão tremenda que ele queria destruir todos aqueles que criam que Jesus era filho de Deus. E no capítulo 9, no versículo 1, vem nos descrever assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue.
Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Saulo, ele era muito temente à lei do Senhor Jesus. Todos os atos que ele estava fazendo foi com base naquelas mentiras que foram ditas por aquelas pessoas que implantaram aquela falsa testemunha sobre Estevão. E outra coisa, ele não acreditava que o Filho de Deus poderia vir como um simples homem. Eles criam que o Filho do Deus viria para libertá-los, viriam com grande glória, com grande cavalos, carruagens, cavaleiros para libertar o povo de Jerusalém. Os homens que estavam, dando seguimento aqui, os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Apesar de cego, Saulo jejuou e orou por 3 dias, sem água e sem alimento. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo-lhe as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas terríveis que esse homem vem fazendo ao teu santo povo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor-lhe as mãos, ele disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo era um grande perseguidor da igreja do Senhor. Saulo foi um dos maiores assassinos do povo de Deus, do povo dos discípulos, do caminho. Saulo, o seu zelo pela lei do Senhor ultrapassou o limite. E o que ele fazia? Ele perseguia as pessoas, ele matava, ele procurava cartas, mas Saulo não conhecia verdadeiramente Jesus Cristo. Saulo não cria que Jesus Cristo era filho de Deus e que ele tinha vindo à terra como homem para nos salvar. Mas a partir do momento em que Saulo teve um verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo ali a caminho de Damasco, quando Saulo teve um verdadeiro encontro com nosso Senhor Jesus Cristo ali a caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu para ele numa grande luz e ele ficou cego. E Jesus Cristo disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra e ficou cego e disse, Senhor, quem és tu? E o Senhor Jesus, através daquelas nuvens, disse, eu sou o Senhor Jesus a quem você persegue. E Saulo foi levado pelo Espírito Santo até a casa de Judas, Judas ou Simão, até a casa de Judas. E ele ficou ali durante 3 dias orando e jejuando. Ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falou com o Senhor Jesus. Ele teve um verdadeiro encontro genuíno com o Senhor Jesus. E ali, após a imposição de mãos de Ananias, as escamas dos olhos de Saulo caíram. E ele pôde ver a glória do Senhor. Ele pôde ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo e reconhecer e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele
ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi transformado, e ele foi transformado de uma forma tão tremenda que há dois momentos na vida de Saulo. Um momento antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, onde ele era chamado Saulo de Tarso, e um momento após o encontro com o Senhor Jesus Cristo, onde ele passa a se tornar Paulo, um apóstolo de Cristo, o apóstolo enviado aos gentios, para que todos os gentios que crescem no Senhor Jesus fossem cheios do Espírito Santo, fossem libertos, fossem curados, fossem restaurados. Meu irmão, há um momento em nossas vidas, há um momento entre o antes e o depois de nós termos um verdadeiro encontro, um encontro genuíno, um encontro real com o Senhor Jesus, onde nós deixamos o Espírito Santo nos transformar, onde nós deixamos o Espírito Santo nos lavar, nos purificar, nos ensinar, onde nós deixamos o Senhor Jesus tirar tudo aquilo que nós éramos antes desse encontro, para que nós tenhamos um novo nome, para que nós tenhamos uma nova realidade, para que nós comecemos uma nova história. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso Senhor Jesus que se entregou naquela cruz. O Senhor Espírito Santo de Deus, Ele nos chama, Ele nos empodera, Ele nos dá a ousadia para que nós possamos falar em Teu nome, em nome do Senhor Jesus, e levar a toda criatura da terra o Evangelho do nosso Senhor. O Senhor Jesus, ao ir ao assunto aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, que os fará lembrar de todas estas coisas. O Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Jesus Cristo fez aqui na terra. O Senhor Espírito Santo de Deus traz à nossa mente aquilo que nós devemos falar, a palavra que Deus quer que nós levemos ao nosso irmão. A palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Você precisa ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Você precisa abrir a sua mente, você precisa abrir o seu coração. Você precisa falar: entra, Senhor Espírito Santo de Deus, faz de mim uma nova criatura, me transforma, limpa-me com os teus rios de águas vivas, traz renovo. Sonda-me e vê se há em mim, vê se há algo em mim que te desagrada. Sonda-me e vê se o meu coração é contra ti. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo vai trazer à sua mente as coisas que você faz que desagradam a Deus, que desagradam ao Senhor Jesus. Mas Ele não fará isso com ódio, Ele não fará isso com ira, Ele lhe trará isso com amor, Ele trará isso no seu coração, te convencendo através do amor do Senhor Jesus. Porque quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus, que as escamas dos nossos olhos caem, assim como caíram as escamas dos olhos de Saulo, e nós podemos ver Jesus Cristo como Ele realmente é, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós resolvemos nos entregar a Ele, os nossos olhos se abrem, a nossa visão é limpa, as escamas caem. E nós temos prazer em seguir ao Senhor Jesus. Nós temos prazer em abrir mão dos nossos pecados, porque nós não queremos desagradar ao Senhor Espírito Santo de Deus. Nós não queremos desagradar o grande eu sou, ao Yahvé, ao Elohim, que deu seu Filho. Deu seu Filho como sacrifício vivo pela minha vida e pela sua vida. Meu irmão, peça ao Senhor Jesus e ao Senhor Espírito Santo para que você possa ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus, onde você abra a sua alma, onde você abra o seu coração, onde você entregue os seus caminhos ao Senhor e fala: Senhor Espírito Santo, faz morada em mim, convença-me do pecado, do juízo e da justiça, traz à minha mente tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A palavra de Deus nos diz:
Não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus, com os quais foste selado para o grande dia. E quando nós amamos ao Senhor Jesus, ao Senhor Espírito Santo, nós temos temor. Nós temos temor em desagradar ao Deus que nos guarda, que nos protege. Nós temos temor em que os nossos atos possam entristecer e afastar o Espírito Santo de nossas vidas. O maior temor da minha vida é desagradar o Senhor Espírito Santo. É perder a graça genuína que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. Porque a palavra de Deus nos diz que é pela graça que nós somos salvos. Não é por merecimento, porque nós não merecemos, é pelo dom gratuito de Deus. É pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Foi pela morte de cruz, foi pela entrega do corpo de Senhor Jesus naquela cruz, traspassado por aquela lança. Foi pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo. Declaro que tu és meu Deus, tu és meu Senhor. Sustenta-me, Pai, com os teus rios de águas vivas. Mantém-me firme na tua presença, Pai. Que eu jamais entristeça o teu Espírito Santo. Ensina-me, Senhor, a trilhar os teus caminhos de amor, teus caminhos de misericórdia. Pai, a minha oração neste dia, nesta noite, Pai, é que os meus irmãos possam ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus e que as escamas dos olhos deles caiam e que eles possam ver a graça, o amor do Senhor Jesus, o amor do Senhor Espírito Santo sobre as suas vidas. É isso que eu oro, é isso que eu agradeço, Pai, porque Tu és um Deus que ouve e responde orações. Tu és louvado, Tu és adorado, Tu és glorificado. Eu te amo, Pai. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor.